E a ideia era só esta, era ser uma coisa para nós e para os nossos amigos. As coisas foram crescendo e em 3 meses, 4 meses, tínhamos 6.000 clientes. O projeto acaba por não ter alma. Há pessoas que querem um negócio que lhes dê rentabilidade. Ou seja, quando tu queres um negócio já a pensar no dinheiro, alguma coisa está mal, porque o projeto não vai ter alma. E acho que também o que muitas vezes falha no nosso país, e até enquanto empreendedores, é que nós próprios somos muito exigentes connosco próprios e não podemos errar. Uma das grandes crenças das empresárias que eu acompanho é acharem que não se vão meter numa área que não conhecem, que não têm competência. E tu és o exemplo contrário de que as coisas podem funcionar mesmo que tu não saibas como. Olá, sejam bem-vindos à Jornada da Empresária. E hoje tenho comigo uma mulher com M maiúsculo. Filipa Soares, é um prazer ter-te aqui comigo. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar cá. Obrigada eu por teres vindo, Filipa. E para começar, tenho já assim uma pergunta muito particular, que é: se a tua vida enquanto empreendedora fosse uma música, qual seria o título e porquê? Ui, o título. Eu não sei se este será exatamente o título da música, mas é qualquer coisa como What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Sabes qual é a música? Não sei exatamente qual é o título, mas eu diria que é esse, porque são tantos percalços e tantas coisas ao longo da jornada que, efetivamente, se não nos mata, vai ter mesmo que nos tornar mais fortes. Exatamente. Filipa, fala-nos um bocadinho dos teus sonhos, das tuas ambições e o que é que te fez chegar aqui ao mundo do empreendedorismo. Bem, eu acho que, como é sabido, e como se vê pelo meu sotaque, eu sou do Norte. Eu vim para Lisboa, mal terminei o curso, tirei o curso de Economia. Quando tirei o curso achava que, ok, Economia é uma coisa segura, dá para várias áreas, portanto hei de seguir esta carreira. Tive 10 anos em auditoria, numa Big Four, depois tive um convite para ir para um banco e para conhecer também, porque eu na verdade auditava bancos, portanto foi um bocadinho também um desafio pessoal de conhecer o outro lado e de ver como é que era ser auditado. Então fui para um banco, mas faltava sempre ali qualquer coisa, porque sempre tive aquele bichinho de querer fazer e de a curiosidade de ver como é que era. E se calhar às vezes também acho que acabamos por ser um bocadinho masoquistas em algumas coisas. Então, quando estava já no banco, comecei a fazer com a minha sócia uma empresa, que era um bocadinho uma empresa para nós, porque era uma necessidade própria que nós tínhamos e era uma maneira de colmatarmos essa necessidade, que era a Vanytime, que era para autocuidado, para arranjar unhas, arranjar cabelo, isso tudo em casa. Na altura a empresa começou assim. Então isto surgiu um bocadinho, quase por brincadeira, por necessidade própria, mas depois as coisas foram crescendo e eu comecei a perceber que era isto que eu gostava e que era isso que eu gostava de fazer, então decidi deixar o banco, apesar de toda a gente achar que eu estava maluca, estava com uma carreira lançada e consolidada e tudo mais, com um bom salário, mas decidi deixar e começar a dedicar-me a este mundo do empreendedorismo e já lá vão 5 anos, 6 talvez, se calhar 6 anos, pois estamos em 2021, por isso tem sido um desafio. Já tens alguém na família que também seja empreendedor ou a quem é que foste buscar essa veia? Na verdade, na minha família sempre foram todos um bocadinho empreendedores e desde, tanto eu como as minhas irmãs, desde crianças sempre fomos muito incentivadas também a fazermos as nossas coisas, a termos as nossas coisas. O meu primeiro negócio eu fiz porque eu na altura estava na Católica, então estava muitas vezes, o meu pai era diretor de uma empresa no Porto, então eu ia muitas vezes com ele, porque eu ainda morava em Felgueiras, apesar de ser perto, então muitas vezes ia com ele e depois seguia para a faculdade. O que é que acontecia? Tinha que me sujeitar aos horários dele, então acabava por ficar muito tempo lá na empresa, chegava da faculdade, ele ainda demorava 5 ou 6 horas a ir embora e eu ficava lá sem fazer nada. Então fui vendo coisas que se passavam lá na empresa e necessidades que tinham e tudo mais. E havia uma coisa que não sei se sabem o que são os hang tags, aquelas etiquetas quando compras uma peça de roupa que vêm penduradas na peça, onde tem o preço e o código de barras e tudo. E eu sempre que ouvia reuniões estavam sempre com problemas com as etiquetas. E eu fui estudar e pensei, isto não deve ser difícil de fazer. Fui lá no meio dos papéis, fui ver os preços e pensei, isto é dinheiro. Eu vou me dedicar a fazer hang tags. Uau! Então marquei uma reunião com o meu pai, com a assistente dele, não disse ao meu pai, queria as coisas profissionais. Eu marquei a reunião, cheguei lá no dia com um dossiê
Meu pai percebeu que o cliente era eu, que tinha marcado a reunião. Percebeu? Tu marcaste como se fosse um Eu ia todos os dias com o meu pai para casa, mas eu marquei quase sempre pelo. Eu não marquei nem disse ao meu pai. Eu fui estudar tudo, marquei com o meu pai uma reunião, cheguei lá com um dossiê, mostrei-lhe aquilo tudo e disse: olha, eu consigo fazer isto, isto e isto, já percebi que é um problema e tal, portanto, está aqui a minha proposta. Agora, a única coisa que eu preciso é que eu sou estudante, eu preciso que tu pagues a máquina, que ainda são, na altura eram 4.000 euros, 5.000 euros. Eu preciso que tu pagues isto, quando tem dinheiro. E o meu pai olhou para aquilo tudo e disse: ok, muito bem, as minhas condições são: ponto número 1, vou ser mais exigente contigo que com qualquer fornecedor, porque não me vais deixar ficar mal. Ponto número 2, não desces das notas. Ponto número 3, eu financio a máquina tenho só que mandar alguém que tecnicamente perceba daquilo para te ajudar e tu aceitas isso, como é óbvio. E eu, ok, está fechado, apertamos a mão. Uau! E depois fomos para casa. E foi o meu primeiro negócio e correu super bem. Só que depois, quando comecei a trabalhar, não conseguia gerir as duas coisas. Que idade tinhas tu, Filipa? Estava na faculdade, devia ter para aí 18, 19. Muito cedinho que tu começaste a empreender. E comecei a ganhar imenso dinheiro. Pois. Viste logo que era um projeto rentável? Era uma necessidade. E as necessidades, quando existem, as pessoas têm que pagar para colmatar, não é? Para as satisfazer. Sim. Achas que se não tivesses nascido no seio dessa família, terias esse teu lado assim tão desperto e tão atento? Eu acho que existe todo um conjunto de fatores que podem levar a que a pessoa seja ou não empreendedora. Não é? Um dia deste eu vi uma imagem muito gira, que era duas pessoas sentadas lado a lado, um alcoólico e um empresário, e que perguntavam como é que chegaste a isso, ou seja, como é que chegaste ao alcoólico e como é que chegaste ao empresário. E a resposta dos dois era a mesma, era o meu pai era alcoólico. Portanto, acho que cada um depois com as circunstâncias que tem faz aquilo que quer. Faz o seu caminho. Exato. Muito bem. Então, e o teu primeiro projeto a solo foi a Venytime? Não foi bem a solo porque tinha uma sócia, mas sim, foi o meu primeiro projeto. E como é que surgiu essa ideia? Já percebi que era uma necessidade vossa e até que ponto é que vocês perceberam que isso se podia transformar num negócio? Nós no início, quando montamos a empresa, era só mesmo para nós. Nós dizíamos, então nós temos um salário acima da média, mas não temos tempo. E a última coisa que me apetece, e trabalhamos muitas horas, não é? Portanto, a última coisa que me apetece é chegar a casa às 10 da noite e ter que ir para um shopping arranjar o cabelo, ou perder um sábado para ir arranjar as unhas, que é o que acontece, qualquer mulher sabe isso, não é? Exato. Então, nós começamos a dizer, então, mas porquê é que não fazemos o modelo que já existe lá fora, não vamos inventar a roda, que é quase tipo Uber, em que se chama o profissional para ir à nossa casa. Mas eu também não queria uma pessoa qualquer, ou seja, não quero que seja a prima da tia de não sei das quantas que vai à minha casa, tem que ser alguém recomendado, avaliado e etc. Então vamos fazer uma plataforma para nós e para os nossos amigos. E a ideia era só esta, era ser uma coisa para nós e para os nossos amigos. O tema é que depois, pela visto, a necessidade não era só nossa, era nossa e de mercado. Por isso as coisas foram crescendo e em 3 meses, 4 meses, tínhamos 6.000 clientes e percebemos que não conseguíamos gerir assim. Então tivemos que fazer escolhas. E depois acabaste por te despedir. Acabei por me despedir e dedicar-me à Venytime, sendo que depois reestruturamos completamente a Venytime. Meteu-se o Covid, entretanto, também. Por isso, tudo que era ir à casa das pessoas automaticamente foi deixado. Mas também não foi mau para nós, porque a empresa não estava preparada para crescer da forma que cresceu. Então tivemos que reestruturar a empresa e correu bem. Ótimo. Pois às vezes as empresas crescem muito rápido e não há estrutura, não há base. Eu também senti isso no meu negócio, porque nós também crescemos muito de repente e depois quando vais a ver, tu não tens pessoas para acompanhar, não tens uma estrutura montada, não tens as secções que são necessárias. Então às vezes é crescer de uma forma sustentável para conseguirmos manter mais tempo. Sim, às vezes é preciso dar um passinho atrás para depois dar mais para a frente, ou ao lado, ou... Exatamente. É isso que eu digo, e eu este ano que passou, acabei por fechar 3 espaços, angariei mais um novo e fechei 3, por isso mesmo, porque às vezes é preciso recuar para voltar a começar tudo do início, com mais conhecimento, para corrigir os erros que foram cometidos também. Filipa, depois destes 6 anos de empreendedorismo, a Venytime continua a funcionar? Continua. Uau, muito bom. Não na mesma lógica do início, ou seja, foi preciso
reestruturarmos o negócio e percebermos o que é que era viável financeiramente, o que é que não era, e o conceito que tínhamos no início acabou por evoluir para outro conceito, mas não deixa de ser dentro do mesmo da beleza e do bem-estar. Claro. Vocês criaram esse negócio por uma necessidade vossa, mas a determinada altura perceberam que era uma necessidade dos outros. O dinheiro sempre foi um fator motivador para vocês continuarem o negócio ou era mais satisfazer as necessidades das pessoas? Não deixa de ser uma empresa, é o que eu digo sempre, portanto, mas eu acho que isto é, se nós olharmos para qualquer uma das empresas grandes que existem, desde uma Sonai ou um Facebook, nunca começaram se calhar com o objetivo do dinheiro, ou seja, é sempre o projeto, é sempre construir alguma coisa interessante e o dinheiro acaba por ser uma consequência disso. Exato. Eu acho que quando as coisas são construídas assim, é sempre muito melhor do que ir só atrás do dinheiro, porque quando é só dinheiro, por norma, vai sempre faltar ali alguma coisa, ou vai falhar ali alguma parte. O projeto acaba por não ter alma e eu sinto isso também nas empresárias que eu acompanho. Há pessoas que querem um negócio que lhes dê rentabilidade. Ou seja, quando tu queres um negócio já a pensar no dinheiro, alguma coisa está mal, porque o projeto não vai ter alma. Tem de ser ao contrário. Primeiro é o que é que te apaixona e depois de tu saberes o que é que te apaixona, quais são as necessidades que tu podes resolver, quais são os desejos que tu também podes satisfazer, aí sim, depois o dinheiro é a consequência desse projeto. É um bocadinho isso. Exato. Oh, Filipa, e eu sei que atualmente tu já tens muita coisa, tu não és só a CEO da Anytime, já tens aí muita lenha para te queimar. Já. Fala-nos um bocadinho dos teus projetos. Então, isto começou com a Anytime, mas depois foram aparecendo outras coisas, outros projetos, outros desafios que me foram lançando e fui abrindo uma série de empresas das mais diversas áreas, desde alimentação, temos agora uma de doces também que é a Cookilândia, continuo também ligada à parte imobiliária, de investimentos imobiliários e afins. O que é que eu tenho mais? Tenho uma de vinhos coloridos, que é super gira. Gosto imenso desse projeto. Estamos agora a fazer o rebranding da marca, que vai-se começar a chamar Cosmic, porque percebemos que o spelling não era fácil. Mais uma vez, fizemos uma coisa em Portugal, mas depois, quando se trata de passar para o exterior, há coisas que o que funciona cá não funciona fora e é como o GPS, né? Recalcula. Exatamente. Então lá tivemos que fazer aqui o rebranding da marca, vai se chamar Cosmic, isto para conseguirmos exportar para outros países, para ser também fácil a nível de spelling. Tenho a Clínica do Empreendedor, que pelos vistos não conhecias e falei-te há um bocadinho, que é um projeto que também já tenho há vários anos e que nunca divulgamos porque é um projeto que está sempre cheio, mas que agora vamos também começar a pensar aqui de que forma é que consigo transformar esse projeto em algo mais, que consiga agregar mais pessoas e chegar a mais pessoas, e também é um dos desafios que vamos ter este ano. Com certeza. Fala-nos um bocadinho dessa Clínica do Empreendedor, porque tu comentaste comigo ali em off e eu não sabia e acho um projeto super interessante. E se tu já tens muitos clientes sem divulgar, quando tu divulgares vai ser assim um boom, porque os empresários têm muitos desafios. Sim, e mais uma vez, ele também ainda não foi divulgado porque está sempre cheio, né? E tem que se criar, é como uma casa, né? Temos que criar umas boas infraestruturas para depois construir um arranha-céus, porque senão o que vai acontecer é que ao fim do segundo piso aquilo cai tudo. A Clínica do Empreendedor é um bocadinho, é numa lógica de clínica. O que é que acontece numa clínica? Tens uma dor, vais à clínica que te vai ver o que é que te leva àquela dor, ou seja, pode doer um dedo, mas o problema pode doer um pulso e o problema pode ser das costas, não é? Portanto, fazes uma triagem para perceber de onde é que vem a dor e depois és reencaminhado para uma especialidade. E a Clínica do Empreendedor é um bocadinho isso, na lógica quer do empreendedor em si enquanto pessoa, ou seja, porque nós muitas vezes descuramos até a própria saúde mental e todos estes temas relacionados com gestão de tempo, gestão de stress. Portanto, quer na ótica do empreendedor, quer na ótica do negócio e das dores do negócio do empreendedor. As dores financeiras, as dores de marketing, o que quer que seja, o que fazemos é o empreendedor chegar ao pé de nós e dizer: olha, tenho um tema, a minha empresa está a faturar, mas não estou a ganhar dinheiro. Vamos supor, isto é um dos temas mais comuns, eu tenho faturação e não tenho dinheiro. Como é que eu justifico ter isto? Então, o que vamos perceber é, junto do empreendedor, fazer a tal triagem, o que é que se passa, e reencaminhá-lo para a melhor pessoa da especialidade que consiga ajudá-lo.
Isso é fantástico. Quais são as dores mais comuns? Já falaste aí no facto do empreendedor faturar bastante, mas depois não consegue ter dinheiro. Não saber delegar é um dos temas mais comuns. Quer dizer, a pessoa quando chega muitas vezes não percebeu que é esse o problema. Mas é género, então eu tenho 20 pessoas a trabalhar comigo e ninguém percebe nada do que eu estou a fazer e ninguém não sei o que é. Ok, muito bem. Eu ou qualquer outra das pessoas que seja bem. Então, mas as pessoas conseguem ler os pensamentos ou sabem todos exatamente o que é que têm a fazer e em vez de reportarem todos assim, se calhar dá-lhes mais responsabilidade. Porque muitas vezes nós queixamos, não, eu tenho não sei quantas pessoas, mas elas não estão a fazer o que eu quero. Será que elas sabem o que querem? Será que também estamos a dar a responsabilidade? Ou é de género, vais fazer isto e depois voltas, vais fazer isto e voltas. Para isso basta um robô, não é preciso uma pessoa, não é? E quando se dá a responsabilidade também às pessoas, as pessoas também sentem que têm que retribuir. Então muitas vezes eu acho que as empresas não percebem isso e está tudo centrado numa só pessoa, que não delega, ou que delega, mas tipo bocadinhos, ou seja, não dá uma coisa do início ao fim, não diz este projeto vais fazê-lo, vais fazer esta tarefa. Então isto acaba por depois comprometer muito, quer o sentido de união da equipa, quer a própria maneira como a equipa está estruturada, porque se a pessoa que está a absorver tudo, neste caso por norma o dono, que não está a delegar, se tem uma operação, se tem que ser operada à vesícula como tanta gente, o que é que acontece à empresa? Naquela altura a empresa desaparece. Claro. E tu tens facilidade em delegar, Filipa? Por acaso tenho, mas aprendi isso a custo, mas tem. E como é que tu reages perante os erros dos outros? Olha, há duas coisas. Ainda pegando no tema do delegar, nós quando delegamos, achamos, mas isto faz parte do ser humano, eu acho sempre que nunca ninguém vai fazer tão bem como eu. Agora, depois vamos ser um bocadinho racionais, que é, mas que seja o segundo melhor, porque depois o meu dia só tem 24 horas, portanto, o que é que adianta ninguém fazer tão bem como eu, mas eu não consegui fazer porque não tenho tempo para isso. Claro. Portanto, delegar alguém que pelo menos tente fazer as coisas. Tolerância ao erro. Tenho tolerância ao erro, quer ver, ou seja, todos nós erramos e só não erra quem não faz nada. Agora, se é um erro irrita-me profundamente aqueles erros que é erro por erro, ou seja, a pessoa não prestou atenção ou disseram 3 vezes e não o fez. Uma pessoa explica uma vez, ok. Se a pessoa errar, tudo bem. Agora, a segunda e a terceira eu já não tenho tanta tolerância. Agora, o errar por errar, todos nós erramos, todos nós fazemos asneiras, normalmente não há nenhuma asneira que seja inteligente, portanto, as asneiras são parvas. E acabo por ser muito tolerante a isso, sendo que, desde que não seja por uma questão de irresponsabilidade ou da pessoa também não ter pensado ou premeditado as coisas. E acho que também o que muitas vezes falha no nosso país, e até enquanto empreendedores, é que nós próprios somos muito exigentes connosco próprios e não podemos errar. Isto depois também é uma questão de sociedade, não é só... Acabamos por ser assim muito moldados pela sociedade. Enquanto que tu vais para os Estados Unidos e ok, uma empresa que faliu ou isto, ok, faliu, claro, parte próxima. Cá em Portugal ninguém quer nem assumir o erro, ninguém quer errar porque é um país tão pequenino que se eu tive uma empresa que falhou, e já nem estou a falar de erros individuais, tive uma empresa que ok, eu tinha uma ideia que ele não funcionou e prefiro fechar. A vizinha vai dizer à tua mãe, tipo, coitadinha, uma falhada. É verdade, então nós temos... Não importa nada com isso. Mas a maior parte das pessoas fica, principalmente em meios pequenos, fica muito tipo, não, eu não posso errar porque senão vou ser visto como uma falhada, que é como a sociedade te vê. Quando não é verdade, tipo, todos nós fazemos, todos nós erramos. Já abri empresa, já fechei empresa, já acertei nos sócios, já errei nos sócios, já tive que fazer 1001 coisas e continuo aqui. What doesn't kill you makes you strong. Sim, é verdade, concordo plenamente. Eu tinha alguma dificuldade em delegar, mas a determinada altura da minha vida eu percebi que se eu não delegasse eu não conseguia crescer e não ia ter vida. É isso. E se eu quero ter tempo de qualidade para fazer todas as coisas que eu gosto, eu tenho de delegar e tenho de assumir as falhas das outras pessoas, como eu também as tenho, porque eu também não sou perfeita e às vezes nós temos mais dificuldade em assumir as falhas dos outros até que as nossas. É verdade. Mas se nós dermos a confiança às pessoas para que elas sintam que podem falhar, é óbvio que vamos tentar minimizar o erro. Mas que é normal, vamos corrigir, vamos melhorar, mas as pessoas também precisam desse incentivo, de sentir que têm o poder de fazer as coisas e tentar fazer da melhor forma. E já me aconteceu, e eu tenho pessoas nas minhas equipas
que fazem melhor determinadas tarefas do que eu as fazia. Claro. Porque eu sou boa numa coisa, o outro é boa noutra, outro noutra, e é esta complementariedade que depois faz as equipas funcionarem tão bem. Exatamente. Filipa, tu tens uma variedade de negócios muito distinta, mas tu não tens conhecimento em todas as áreas. Como é que tu fazes isso? Leiro. Sim, eu não sei cozinhar e tenho empresas de salgadinhos, de cookies, e se tu me mandares ir fazer o que quer que seja, eu não faço ideia como é que se faz. Mas eu sei o que é que quero. Ou seja, eu lembro da primeira vez que nós estivemos a afinar os salgadinhos, a toda a gente dizia tipo, não tens hipótese, tu não sabes cozinhar. Ok, mas eu sei o que é que eu quero. Então eu tive uma tarde com eles e dizia, isto tem pouco sal, isto não sei o quê, isto tem que ter mais sabor. Como é que se põe mais sabor? Não sei, mas eu quero mais sabor. Vocês é que sabem. Vocês é que são cozinheiros. Exatamente, portanto, vocês é que têm que saber. E a verdade é que no fim estava como eu queria, com sugestões também e inputs das próprias pessoas, de se calhar isto fica melhor assim, ou seja, o que eu queria no início também já não era o que eu queria no fim, porque a pessoa também vai evoluindo, claro, e vai ouvindo também o que é que os outros dizem. Mas tu não precisas de saber fazer as coisas para ter as coisas bem feitas, tu precisas é de ir buscar pessoas que saibam e lá está, e confiar e delegar e esperar que também as coisas e as próprias pessoas que tragam também inputs que ajudem a crescer e a evoluir e a desenvolver. Este é um grande insight, porque a Filipa empreende em áreas que não são a dela, mas lá está, ela é empresária, percebe de negócios, mesmo que não domine aquela área em específico, ela sabe como é que quer as coisas. E uma das grandes crenças das empresárias que eu acompanho é acharem que não se vão meter numa área que não conhecem, que não têm competência. E tu és o exemplo contrário de que as coisas podem funcionar mesmo que tu não saibas como. E não tens que te sentir, é uma coisa engraçada, que eu ainda há pouco tempo tive essa questão, que nós queríamos fazer uma coisa que era eu queria fazer hot cookies, que eu vi em Londres e aquilo funcionava super bem, e eu pensei, isto é ótimo, e também eu adoro cookies, não é? Então cheguei à cozinha, cheguei ao pé das meninas da cozinha e disse, vamos fazer hot cookies. E ficou toda a gente, tipo, de género, tu vais fazer hot cookies? E eu, ok, vamos lá, expliquem-me como é que se faz, ou seja, eu não preciso estar a fazer as hot cookies. Vamos pegar na massa, esta é a massa, como é que vamos fazer não sei o quê. Agora vamos testar, quanto tempo é que costuma ser, qual é a temperatura, tipo, eu não sei nada disso, mas não há problema perguntar e não sou menos por ter que perguntar a um colaborador como é que as coisas se fazem, tipo, então qual é? Então vamos testar, se fazes assim vamos fazer menos tempo, eu não sei quanto, e vamos ajustando, e pode-se fazer isto, não tem nenhum problema, não cria problemas futuros, não, tipo, e ali entre os dois ajustamos e saiu uma cookie ótima. Fantástico. E as tuas cookies são maravilhosas. Então esta é a parte dela. Quais são os principais desafios de um empreendedor em Portugal, na tua opinião? A burocracia, sem dúvida. Quando crias uma empresa, tornas-te automaticamente sócio do Estado, não é? Exato. E sócio maioritário. O sócio maioritário. Houve uma coisa engraçada. Eu, quando fizemos a Vanytime, quando montamos a Vanytime, tanto eu como a minha sócia vínhamos de Big Four e estávamos muito habituadas a auditar bancos, seguradoras, corretoras, etc. Portanto, dominávamos da A a Z toda essa parte. Então nós achávamos, um bocadinho de forma até arrogante, nós somos ótimas, portanto vai ser fácil. Se nós conseguimos auditar um banco de uma ponta à outra ou auditar uma empresa de uma ponta à outra, não sei como é que não vamos conseguir numa empresa deste tamanho, acabadinha de criar, fazer tudo. A primeira carta que nós recebemos foi uma multa do Estado. E não foi para aprender que é impossível tu saberes tudo. Tipo, por isso é que tens que ter sempre um bom contabilista, um bom advogado, tens que estar sempre bem assessorada a nível de empresa, o que acaba por ter custos também a entrar na estrutura de custos e ser uma percentagem representativa dessa estrutura de custos, teres boas pessoas a assessorarem em várias áreas, porque é impossível tu saberes tudo. E nós tínhamos know-how, a minha sociedade eu era isso, a minha base é a economia, portanto, nós tínhamos know-how técnico. Para quem não o tem, eu aceito que seja uma coisa completamente assustadora. Se até para mim às vezes estão sempre a sair coisas e nunca sei acompanhar a função. Sim, portanto, para uma pessoa que não tem, acredito que seja realmente assustador tudo o que envolve ser empresário em Portugal. Portanto, para mim, o principal tema é mesmo a questão da burocracia. Ficam já a saber que quem quiser empreender
ter um bom contabilista, ter um bom advogado é Sem dúvida. importante, pelo menos numa fase inicial, e ter alguém que vá mantendo, que vos vá dando ocorrência das alterações que vão havendo, porque as coisas estão sempre a mudar e o que hoje é legal, para o próximo ano pode já não ser, e depois as multas não são assim tão meigas. E nem é só isso. Entre o legal e o ilegal existe toda uma área porque depois há muita gente que é demasiado by the book. E há coisas que às vezes só o ajustar determinadas coisas não quer dizer que as tornem ilegais. Pelo contrário, são dentro da legalidade. Mas às vezes também ir buscar alguém que tem este jogo de cintura e que olhe para a empresa não como mais uma que tem que seguir aquelas regras restritas, mas como uma empresa que tem que seguir regras, obviamente, mas que temos também que perceber exatamente qual é o negócio para perceber até onde é que pode ir. E os negócios não são chapa 5. Exatamente. Porque, dependendo da dimensão da empresa, as necessidades e as obrigações vão ser completamente diferentes. E isto é essencial para uma pessoa que queira começar um negócio, saber exatamente quais são as leis que precisa de cumprir para não cometer nenhuma ilegalidade. Exatamente. Olha, e agora mudando aqui completamente o chip, quem é a Filipa quando ninguém vê? Olha, eu vou-te contar uma coisa que eu acho que nunca contei isto publicamente. Gosto disso. E vou arruinar completamente a minha reputação. Quando eu estava, quando ainda trabalhava para outros, portanto, ou em Big Fours, ou no banco, ou não sei o quê, neste mundo existe muito aquela coisa da pessoa ser muito sóbria. E eu, como se vê, hoje vim de cor-de-rosa, eu estava a gozar que parece a pantera cor-de-rosa. E que, por sorte, tinha um casal, porque senão seria bem provável ir só de cor-de-rosa. Então eu sempre fui muito girly, e era uma das coisas que me fazia imensa confusão, era tão sóbrio, tipo fatos escuros, essas coisas escuras. Apesar de também ajudar, porque eu comecei muito nova, então era uma forma também de eu sentir tipo, Mais confiança? não só mais confiança, como também que passava mais credibilidade. Se calhar o problema estava na minha cabeça, mas anyway. Agora, o que é que eu fazia? Eu pensava, tipo, eu não quero ser engolida, ou seja, quando tu acaba por se tornar o teu estilo, vestir sempre assim, mais clássica, mais formal, mais escuro. Eu pensava, eu não quero, por mais que eu tenha de vestir assim, sei que com o tempo vai se tornar o meu estilo. Portanto, eu quero ter coisas para contradizer isso. Então, por exemplo, eu ia a uma reunião com administradores de um banco, assim, ia toda de preto, toda de escuro, levava tipo umas botas e levava umas meias de Hello Kitty. Para teres aí a tua Tinha tipo da sensação, não, há coisas que vão ser minhas. Eu adorava Hello Kitty. Eu tinha tu vias o meu computador, a minha secretária, não sei o quê, tinhas uma Hello Kitty lá. Isto é Hello Kitty, que era dizer, não, eu vou sempre manter alguma coisa que me ligue à minha essência. Portanto, que eu sempre gostei de girly, dessas coisas do que gostava de máquina, não too much, obviamente, mas sempre gostei muito de manter esta parte feminina e, por isso, respondendo à tua pergunta, tento sempre manter a essência de menina, obviamente já não sou ingênua, mas tentar sempre também não acreditar que todo mundo está a tentar fazer alguma coisa de errado, ou que está todo mundo, ou aquela desconfiança que tu vais criando ao longo do tempo, e tentar manter esta ingenuidade, que não é assim tão ingênua. Sim, sim. Que faz parte e, no fundo, está na tua essência. Exato. E é algo que queres manter. Quais são, assim, os segredos de uma empreendedora? Eu não sei se existe propriamente um segredo, eu acho que é uma opção mágica que tem várias. Não sei se... Eu não diria que há um segredo, eu diria que, acima de tudo, tu para empreender tens que saber. Eu posso ser uma ótima empreendedora numa área e tu seres péssima a fazer exatamente o mesmo que eu, porque acho que isto tem muito a ver com o que tu queres e com os teus objetivos. Portanto, tu tens que acordar, aquela coisa que se fala hoje em dia, que acordas todos os dias como se não fosses trabalhar, não é? Tens que estar a fazer uma coisa que realmente te realize. E o que te realiza hoje não quer dizer que te realiza amanhã. Portanto, um dos segredos eu acho que é aprenderes a deixar ir. Como diz a Frozen, let it go. Portanto, uma das coisas é, por mais que às vezes custe, se eu já não estou realizada nisto que estou a fazer, deixa ir e faço outro.
Nós muitas vezes Certo. parece que temos medo e se eu deixo ir, fico sem nada. Não, tipo, começo do zero e faço outra vez. Se eu já fiz uma vez, porque eu não consigo fazer outra vez. Por isso, a primeira coisa eu acho que era aprender a deixar ir. A segunda, eu acho que é, e eu uso muitas vezes este exercício, que é o worst case scenario. Não sei se isto, mas é, nós muitas vezes fomos ênfase em coisas e criamos problemas onde eles realmente não existem. E ficamos ali presos a um problema que, quando aprendemos a relativizar, ele não é assim tão problemático. E quando fazemos este exercício, que é do género, ok, isto está tudo está a correr mal, isso aqui não sei o que mais, mas qual é a pior coisa que pode acontecer? E quando fazes essa pergunta, vais ver e a pior coisa não é nada de especial. Então estamos a criar monstros em sítios onde não há monstros, são monstrinhos pequeninos, não deixa de ser uma coisa que tem que se resolver, mas o worst case scenario qual é? Não é nenhum, tipo, não vou morrer à fome, não vou ficar sem casa, não vou ficar sem carro, portanto vamos relativizar e acaba por te dar uma perspectiva diferente das coisas e se calhar já não tens tanto medo, não te sentes pequenina em relação às coisas, mas pensas tipo, não, eu consigo dar a volta a isto e eu consigo fazer. Isso é ótimo, porque eu acho que o português geral tem a tendência de criar um grande problema numa situação, ou seja, tens um desafio e aquilo passa a ser a tua vida e ficas ali obcecado por aquilo e muitas vezes isso prende-nos e não nos deixa avançar nem tomar decisões assertivas. Sabes que às vezes eu posso estar com algumas situações no meu negócio ali pendentes para resolver, urgentes, e eu estou tranquila e o meu marido diz-me: a casa pode estar a cair, tu estás aí tranquila da vida, tu não estás preocupada, tu vais fazer o teu treino. E eu respondo-lhe: eu já fiz aquilo que eu podia fazer, neste momento eu não posso fazer nada, já enviei uma proposta, já falei com aquela pessoa, já falei com a outra, agora vou seguir a minha vida, tipo, eu fiz o que tinha a fazer, agora vou viver a minha vida e quando saírem as respostas, eu logo vejo o que é que eu faço, mas eu não fico a pensar naquilo. É um bocadinho isso, e acho que às vezes a pessoa bloqueia ali e não consegue desenvolver isso, não ajuda nada. E nem consegue, até a própria parte que depende de si, não consegue fazer porque está bloqueado. E quando a pessoa bloqueia, é a pior coisa que pode acontecer. Exatamente. Que características é que tu achas que um empreendedor tem de ter? Porque eu acho que nem toda a gente nasceu para ser empreendedor e também quero a tua opinião. E por isso, características é que são fundamentais para que um empreendedor consiga vingar neste mundo repleto de desafios. Eu acho que a principal coisa é a resiliência. Porque existem muitos obstáculos. É giro, é muito giro, é gratificante quando consegues, mas depois também existem muitos obstáculos. É a questão que financeiramente não tens a mesma estabilidade quando trabalhas para o outro, porque quando trabalhas para o outro, olha, pode ser muito, pode ser pouco, mas sabes que é aquele, não é? Quando trabalhas para ti próprio, há meses que, olha, de repente aconteceu uma coisa qualquer e eu tenho que fazer uma injeção de capital que não estava a contar. Exato. Ou de repente, tipo, desapareceu uma pessoa que era fundamental no negócio e agora tenho que ir a correr buscar outra. Portanto, tens que ser uma pessoa muito resiliente para lidar com esses obstáculos e não deixar que os obstáculos te engulam a ti, não é? Depois também é uma das coisas que acontece a muitos empreendedores, é a questão do burnout e tudo mais. Por isso eu acho que acima de tudo tem que ser resiliente, tem que perceber que é muito giro, dá-te uma coisa que eu acho que para mim vale imenso, que é a liberdade de tempo, mas é uma liberdade de tempo controlada, porque depois também tens o rebate de trabalho, e que vais sempre trabalhar é para cada vez mais equilibrares as coisas e tornares isto aquilo que eu falava um dia deste do malabarismo, numa das nossas reuniões, é tentar cada vez o malabarismo entre todas as bolinhas que tens no ar, desde a vida pessoal à empresa, às várias áreas da empresa, não sei o que, sejam cada vez mais uma dança sincronizada e não tens que sentir que estás a apanhar tudo só para não deixar cair. Sem dúvida. Eu privilegio muito a liberdade e é uma das coisas que me leva a empreender, mas esta liberdade muitas vezes é condicionada, porque tu podes começar a trabalhar à hora que queres, mas se calhar muitas vezes tu estás a trabalhar até tarde ou acordas muito cedo. Existe aquele lado B do sucesso que as pessoas não veem, que é os sacrifícios que nós temos de fazer. Às vezes vamos de férias e lá vamos com o portátil atrás, não sei se acontece, mas eu fui de viagem para a Tailândia, lá eu com o portátil, porque é preciso, porque não consigo desligar, há sempre qualquer coisa a tratar. E isso, uma pessoa normal que trabalha para uma empresa não tem necessidade, desliga completamente e aqueles tempos
está em off e não pensa em mais nada. Filipa, alguma vez pensaste em desistir? Tantas vezes. Quantas vezes eu não acordo de manhã a pensar onde é que eu estava com a cabeça? Mas depois também acho que é aquela coisa que pensas e passa rápido. Mas sim, já pensei várias vezes. E Não tu já diria. pensaste? Olha, eu nunca pensei em desistir. Se eu amanhã tiver de ir trabalhar para outra pessoa, eu vou, sem problemas nenhuns, e tenho a certeza absoluta que eu vou dar o meu melhor. Porque tenho o meu brio profissional, gosto de fazer muito mais do que aquilo que me pedem, gosto de surpreender, detesto a chamada a atenção, portanto faço tudo para não ter de me apontar nada, mas não está nos meus planos, ou seja, vou tentar continuar sempre a empreender porque eu gosto muito, é um bichinho que me alimenta esta facilidade que nós temos em criar, em fazer coisas diferentes, não estar na rotina do dia a dia, de ir trabalhar todos os dias das 8 às 5, mesmo assim eu fazer basicamente sempre a mesma coisa, não é algo com que eu me identifique, mas que eu farei se houver uma necessidade, claro que sim. E para terminar, Filipa, eu quero-te pedir um conselho para todas as pessoas que gostavam de empreender e que não têm coragem muitas vezes de dar o passo. Acho que acima de tudo é fazer aquele exercício do worst case scenario, que é, se eu quiser empreender, primeiro o que é que eu quero fazer, né? Isso é viável ou não, porque também, se quiser ir plantar erva para o deserto, porque ela não vai funcionar, né? Mas, acima de tudo, ver o conceito, se o conceito é ajustável ao mercado, qual é a pior coisa que pode acontecer? É fazerem contas, tipo, olha, vou investir isto, vou investir este tempo. Se tudo correr mal, o que acontece? Vou perder este dinheiro, vou perder este tempo, vou perder não sei o quê. Quando fazem a conta, se calhar vão perceber que não é assim nada de especial e conseguem viver com isso e pelo menos tentaram. Exatamente. E é muito melhor tu tentares e as coisas poderem até falhar em algum momento do que tu viveres a pensar como é que poderia ter sido e nunca teres arriscado. O isso é a pior coisa que existe. Eu acho que é o ficares a pensar isso, pelo menos para mim. Mas... Sim. Concordo plenamente. Olha, Filipa, agradeço muito. Obrigada. A tua presença aqui. Foi muito boa a nossa conversa e a tua energia positiva, esse sorriso. Obrigada. E parabéns pela tua coragem de apostares em projetos, mesmo sem saber se vão dar certo, dás o teu melhor e vais à luta e continuas. Isso é muito louvável e precisamos de mais mulheres assim para que o nosso país também consiga crescer e chegarmos mais longe. Tenho aqui só uma pergunta extra que me surgiu agora, que é muitas vezes as pessoas pensam que precisam de uma ideia mirabolante para criar um negócio e acabam por ficar paradas. Porquê? Porque eu não vou criar mais uma empresa de estética, já há muitos. Não vou abrir mais um restaurante, já há muitos. Então ficam à espera de inventar algo novo e nunca arriscam porque não conseguem, porque não têm essa criatividade e porque não lhes surge. Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que a roda já foi inventada há muito tempo. Portanto, se as pessoas estão à espera do cenário ideal para alguma coisa acontecer, e nada na vida vai acontecer quando tivermos o cenário ideal. Acho que é, mais uma vez, fazer um exercício simples, que é, eu quero fazer um restaurante, vamos supor. O que é que já existe? O que é que eu consigo agregar aqui ou fazer de diferente? Ou o que é que ainda não existe que eu possa fazer? E quando eu digo ainda não existe, não é fazer de um conceito extremamente... Às vezes são pequenas coisas. E é começar com pequenas coisas. Porque o que vai acontecer é... O conceito que pensarem inicialmente não vai ser o conceito que daqui por um ano vai estar. E tu sabes isso, eu sei isso, qualquer pessoa sabe isso. Portanto, mais vale começar com um projeto estruturado, com uma coisa que, ok, o que é que eu consigo fazer aqui de diferente? E depois, a partir daí vai ajustando. E isto, como disse, é como o GPS. Eu hoje quero ir daqui para ali, mas depois vou apanhar uma estrada esburacada, não sei o quê, e vou ter que ir recalculando para conseguir chegar à mesma meta. Portanto, não fica muito preso ao conceito ideal, porque mesmo esse conceito ideal, se alguma vez chegarem a ele, vão ver que vai ter que ser mudado ao longo dos tempos e ajustado, e se calhar tiveram a perder imenso tempo para uma coisa que passado um ano também já não é igual. Sim, porque o mercado está sempre a mudar, então as marcas também têm de evoluir, não podem ficar estanques, e o que funciona hoje, amanhã pode já não ser viável, vamos ter de reajustar a rota, como tu falaste logo no início, e está tudo certo, e assim também vamos sempre mantendo-nos ativas e entusiasmadas, porque temos sempre que estar a criar, sem dúvida. Olha, obrigada, Filipa, muito obrigada por teres tirado um bocadinho do teu tempo para estar aqui connosco. Espero que se motivem tanto como eu
ouvir aqui a história da Filipa. Obrigada pelo convite e muito sucesso. Obrigada igualmente. Obrigada. E para terminar, quero informar que este podcast é feito em parceria com a Vertical Media, a sua agência de marketing. E para a semana nós voltamos para mais uma Jornada da Empresária. Até lá!